Eu não sei vocês, mas pra mim, esse aqui foi o melhor episódio da série, porque eu fiquei tenso o tempo inteiro, foi 1 hora de episódio, então foi 1 hora de pura tensão, e até agora eu nunca tinha sentido isso com nenhum episódio da série, então assim, acho que a gente tá num ponto em que tudo pode dar errado, tudo tá imprevisível, e eu acho isso maravilhoso, é o que a gente esperava ver da série, e é o que ela finalmente tá entregando. Bom, antes de mais nada, esse vídeo aqui vai ter spoilers da terceira temporada, obviamente, e dos quadrinhos também. Apesar de que não tem mais como a gente usar quadrinhos como referência, eu até comentei que eu fiz uma série de vídeos contando a história completa dos quadrinhos do Garth Ennis, mas a série basicamente rompeu de uma vez por todas com tudo que tem no material original. Então, é de fato uma adaptação, assim, que capta a essência da obra, mas de forma alguma é fiel ou se prende a eventos daquela narrativa e cria o seu próprio universo com suas próprias regras, e eu acho isso maravilhoso. É uma coisa que a Umbrella Academy fez também, que eu acho a série melhor que os quadrinhos em vários aspectos, e aqui com The Boys finalmente a gente pode dizer isso, que é um material que ele não tá naquele cinismo, naquela tentativa de ser um adulto, uma coisa forçada assim, que usa violência, usa cinismo, só pra se distanciar da Marvel ou da DC. Não, ela tem personagens relevantes, personagens que têm motivações próprias e genuínas, que agora finalmente parece que a série tá na maturidade dela, e eu acho que esse aqui foi o melhor episódio justamente por sentir que tem um roteiro que não vai me deixar prever tudo que vai acontecer. Isso é uma coisa que incomoda bastante, principalmente nas séries do MCU. E o exemplo mais forte disso pra mim foi justamente o arco da Victoria Newman. A gente sabia que ela era basicamente a filha adotiva do Stan Edgar, só que naquele momento que a gente esperava que o Homelander fosse sofrer o ataque mais grave da temporada, e aí, se ele começasse o seu ciclo de loucura, não, ele tava junto com ela, e isso foi um momento que eu falei, velho, eu não sei o que vai acontecer agora, porque já não tá fazendo sentido pra minha expectativa de ter lido os quadrinhos, não sabendo o que vai acontecer. Isso é muito bom, isso eu acho que é o que faz uma grande adaptação. Por vários momentos parecia que eu tava vendo vários episódios dentro de um só. Aconteceu muita coisa em 1 hora de episódio, coisa que várias séries levam uma temporada ou 2 temporadas inteiras enrolando a gente. E aqui não, aqui deu pra perceber que o Eric Kripke sabe o que tá fazendo, sabe a história que quer contar. Eu acho isso fascinante, eu acho que finalmente a gente tem mais uma série, no caso de heróis, que atingiu um nível muito especial. Agora a gente realmente entendeu que eles querem discutir a fundo a questão do poder, do paralelismo de organizações e de conspirações, sem deixar de considerar também as pessoas que estão envolvidas, os personagens, o elemento humano, e seja ele um elemento humano bom ou inocente, entre aspas, ou o elemento humano do pior sentido possível. Bom, eu acho que o ponto que mais vai virar a história, virar a mesa, que pra série como um todo, é justamente o fato do Butcher ter compartilhado com o Hugh a informação de estar tomando o composto V temporário, e o fato do Hugh ter começado a tomar também. É um composto de 24 horas, mas a gente não sabe se isso pode virar permanente com o tempo, ou como eu disse no último vídeo, isso pode virar um vício, quase como uma droga que eles estão usando ali. Mas fato é que isso já mudou a dinâmica da equipe, porque o Leitinho, por exemplo, já rompeu completamente com o Butcher. Ele já não confia nele porque ele fala, você se tornou aquilo que você tentou destruir. Não com esses termos, mas fica subentendido ali. E o Hugh, o fato dele ter sido sempre um alvo de valentões, de bullies, e agora ele tem a oportunidade de revidar, isso é muito foda, porque mostra que se a pessoa tem a chance de virar aquela força opressora, essa pessoa que sempre apanhou na vida, tiver uma arma, um poder além da imaginação, que possa dar a oportunidade dela fazer uma revanche, ela vai fazer e possivelmente ela vai se tornar o agressor da vez. O mais estranho é que os dois que tomaram o composto V até agora se tornaram o exato oposto daquilo que eles mais odeiam. O Butcher, obviamente, tem a visão de calor, como o Homelander é a prova de balas, o veneno que ele tomou transformou ele naquilo que ele mais odeia. Da mesma forma aconteceu com o Hugh, porque o cara que ele mais odiava até então, e quem motivou ele a entrar nisso tudo, foi o A-Train, que foi quem matou a namorada dele. E, estranhamente, ele tem um poder muito parecido, que tem a ver com deslocamento. Claro, não é super velocidade, mas é um teletransporte. E além do Leitinho, eu acho que o próprio Francês e a Kimiko vão sair da equipe também por culpa do Butcher, porque ele tá tratando a Kimiko como uma arma desde o começo da temporada. Aliás, desde sempre ele tratou ela assim, mas agora ficou mais claro, ele até verbaliza isso. E ficou claro que o Francês finalmente tomou coragem pra romper com ele sempre respeitou muito o Butcher, mas talvez seja o fim da linha pra eles aí. Isso se a Kimiko sobreviver, porque é uma coisa aí que também eu fiquei muito receoso, porque a gente não sabe se ela vai sobreviver, ela pode muito bem morrer. Como eles romperam com os quadrinhos, a gente não sabe exatamente o momento em que a morte dela é esperada ou não. E uma coisa que eu fiquei pensando também, lembra que no episódio passado, quando o Hugh vai lá no projeto Red River e tem contato com aquela criança que tem poder de teletransporte, inclusive é o filho da Stillwell, a gente viu que aquela criança tem poder de teletransporte
teletransporte. E foi a criança que mais teve contato com o Hyuga. Será que ele ter ganhado o poder de teletransporte, assim como essa criança, tem a ver com uma espécie de comunicação que ele recebeu ali, de molécula, sei lá, de uma energia específica daquela criança? Porque o poder é o mesmo. Acho que não foi gratuito terem mostrado aquela criança e logo em seguida o Hyuga ganhar um poder de teletransporte. Eu não vou falar do Soldier Boy ainda porque eu tenho que falar dele junto com o Stan Edgar. Então vamos agora passar um pouco pro lado do Homelander. Uma frase que ele disse pra Victoria Newman depois da traição dela ao Stan Edgar, que ficou muito na minha cabeça, foi justamente ele falar: obrigado por ter escolhido a sua espécie. Esse rolê dele ter tido contato com o Stormfront, dele ter um pouco de ideias nazi, aqui ele fala de espécie no sentido de obrigado por escolher ficar com os superiores, com os seres que vão dominar isso aqui, as pessoas que realmente são divindades na Terra. E é muito louco porque a Victoria Newman não deixou claro o porquê dela tá transformando a filha dela numa super, ter injetado composto V nela, ou se a filha vai ganhar os mesmos poderes, inclusive. A criança já é uma filha de um super, e a gente sabe que o filho do Homelander tem os mesmos poderes que ele. Então, assim, será que a filha da Victoria também não era uma super já, e ela tá o quê? Amplificando os poderes dela? É estranho também pensar que a Victoria, como agente da CIA, tendo contato com o Stan, não ia conseguir uma dose de composto V, uma coisa que os caras conseguiram muito facilmente. Não sei, é uma coisa a se pensar, o que ela injetou nela ali parece que é um composto especial, então talvez tenha uma coisa vindo aí, talvez essa criança, essa filha da Victoria Newman, seja uma arma contra o Homelander também, que ninguém tá vendo chegar e talvez seja a hora dela se vingar dele. O próprio Stan Edgar não achou ruim com a Victoria ter traído ele ficou até orgulhoso, porque falou que gosta quando as pessoas jogam nos dois lados, assim como ele sempre fez. Então, eu acho que tem um arco se formando aqui, com essa relação da Victoria com a filha, dessa aliança que ela fez com o Homelander, e pelo menos pra gente conhecer um pouco mais dos ideais do Homelander, que não é só ele se considerando superior, ele acha que eles são uma espécie superior, ele pode selecionar aqueles que vão compor o panteão que ele tá montando ali, pra guiarem a humanidade, entre muitas aspas. E bom, falando em equipes e panteões, a gente tem que lembrar da Maeve aqui, que ela é francamente a única pessoa que hoje em dia consegue encarar o Homelander. Inclusive, no diálogo dela com a Starlight, ela deixa claro que mesmo ela sendo a super mais forte em atividade, ela não consegue peitar o Homelander. Talvez por 2, 3 segundos, eles precisariam de pelo menos uns 5 ou 6 supers bem treinados para conseguir dar uma chance para matarem o Homelander. Então, é exatamente como nos quadrinhos. Não é tão fácil assim desafiar ele. As pessoas têm medo, as pessoas não sabem, muitas vezes, que ele é um escroto, e as pessoas que sabem têm uma noção muito boa de que não adianta encarar ele fisicamente. Você tem que encontrar formas de enfrentar esse cara. Um pequeno spoiler dos quadrinhos aqui, lá na reta final, o Homelander vai matar a Starlight e a Maeve interfere, luta contra ele, consegue ferir levemente ele com a espada dela, só que ela é partida ao meio. O Homelander não tem obstáculos físicos assim. Tirando um outro cara que, esse sim é um spoiler muito grande dos quadrinhos, que é o Black Noir. Nos quadrinhos, spoiler gigantesco, o maior do quadrinho inteiro, ele é o clone do Homelander. Ele foi criado pela Vault como uma contra-arma. Caso o Homelander perca o controle, o Black Noir ia lá e mataria ele. Não sei o que vai acontecer, porque no episódio passado a gente viu o flashback do Black Noir. Ele tá sumido na temporada, ele tá muito nas sombras aí. Será que o Stan Edgar tá tramando alguma coisa, utilizando o Black Noir? Tem alguma coisa acontecendo nos bastidores que a gente não tá vendo, e isso vai fazer sentido porque o Black Noir é um personagem stealth? Não sei, é mais uma possibilidade aí. Tem muitas frentes se abrindo pra tentarem todas atacarem o Homelander ao mesmo tempo. Não faço ideia de como isso vai acabar, mas é bom que se encerre na quarta temporada. Inclusive, já foi renovada. Não sei se falaram que é a última já, mas tá parecendo que tá encaminhando pra isso já, sabe? Parece que metade da história já foi, agora já estão entrando na segunda metade ali, nesse ápice narrativo, e já tá indo pros finalmente no próximo ano. E como eu falei da Starlight, eu acho que ela é a única pessoa que a gente genuinamente se preocupa, porque ela tem uma índole muito boa. Ela ainda é uma pessoa inocente, uma pessoa que se preocupa com ideais até heróicos, mas ela é a pessoa que mais se ferra nessa série desde o começo. Seja pela mãe dela, seja pelo Hugh também, que é bem babaca com ela várias vezes, seja pelo fato de estar numa equipe na empresa mais suja do mundo, uma equipe de super escrotos. Então, assim, é muito louco ver que ela tá passando por uma pressão absurda, mas ela mantém aquela pose, pelo menos até o final do episódio, porque até então ela tava de fato armando um contra-ataque ao Homelander, mas aí vem aquele final do episódio, que eu acho que foi a cena que chocou todo mundo, não esperava que isso já fosse acontecer, porque o Homelander já descobre do rolê todo que tá acontecendo aí, por conta do A-Train, que inclusive, as pessoas podiam esperar que ele fosse trair o Homelander, mas o episódio inteiro indica que não, porque começa o episódio lá na recapitulação mostrando que ele tá, pelo menos tentando fazer alguma
coisa pela comunidade dele, porque tem um herói que tá atacando as pessoas negras ali de onde o Adrian cresceu, e aparentemente ele tentou genuinamente fazer uma coisa pra mudar isso, até pelo irmão dele se preocupar muito com essa questão. E aí a gente passa o episódio inteiro acreditando que, beleza, ele tá frustrado com o Homelander, ele tá com ódio do Profundo, eles até lutam ali, e quando o Supersônico aborda ele, você fala, não, beleza, talvez ele seja de fato um possível aliado, porque ele já tinha feito isso na temporada passada contra a Stormfront. Só que aí no final, eles simplesmente provam que a escrita de personagens aqui é perfeita, porque a gente remonta lá na primeira temporada que o cara entregou a pessoa que ele amava simplesmente por devoção ao Homelander. Então agora, como ele percebeu que o Profundo tá se tornando o queridinho do Homelander, ele vai lá e entrega todas as informações que ele tinha. Ele e o Profundo são patéticos, são escrotos e são crianças brigando por atenção de um pai lunático. E, infelizmente, o Supersônico morreu antes de até usar os seus poderes. Ele só foi uma participação especial, praticamente. Mas, como eu disse, eu acho que o grande personagem da série não é nem o Homelander, porque beleza, pra mim ele já é um dos grandes vilões da cultura pop, assim, o Anthony Starr é perfeito no papel, só que, gente, é o Giancarlo Esposito, o cara é um veterano, e o Stan Edgar, ele começou basicamente como uma versão de vários vilões que o Giancarlo já fez, só que agora, nessa temporada, ele tá no auge dele, no ápice, porque a gente sente que, mesmo com tudo dando errado, tudo desmoronando, ele perdendo o controle de tudo, ele não se abala com nada, ele tá ali firme, forte e parece que tendo tudo sob controle. Então, assim, eu pelo menos acredito muito que ele tá fazendo alguma coisa por baixo dos panos aí. Inclusive, aquela questão dele ter dito que sempre jogou dos dois lados. O fato dele ter aparecido lá na Nicarágua, naquele flashback, não foi gratuito também, porque a gente viu a versão mais jovem dele conversando com a Mallory, era um contexto de Guerra Fria, e as pessoas sabem que várias empresas dos Estados Unidos trabalharam dos dois lados de várias guerras, né? Porque é isso que dá dinheiro pra indústria bélica. Pode ser que o Stan Edgar também trabalhou dos dois lados e ajudou os inimigos dos Estados Unidos ali a produzirem os seus próprios supers, ou pelo menos uma forma de enfrentar os supers. E aí a gente entra no arco do Soldier Boy. Quando ele desperta ali, tem uma vibe muito Soldado Invernal, porque obviamente ele tava na instalação russa e tal, e a gente viu também que os experimentos foram não só com humanos, mas com animais também. A gente tem ali aquele hamster super poderoso e esse poder que ele tem, que aparentemente é uma radiação que a gente viu. E ele não tem controle desse feixe que sai do peito dele, uma energia que aparentemente desabilita poderes de supers, porque ele atinge a Kimiko e ela bate contra estruturas ali, fica totalmente ferida e não consegue usar os seus poderes de regeneração. E onde a gente viu um poder muito parecido com isso, nos quadrinhos dos X-Men e no filme X-Men Confronto Final. Tem esse personagem chamado Sanguessuga, nos quadrinhos ele é dos Morlocks, se não me engano, e nos filmes ele foi vivido por uma criança que tava ali naquela base do confronto final do filme, que tinha basicamente o poder de criar uma cura mutante. Quando ele tava perto de alguém ou quando o seu sangue entrava em contato com essa pessoa, esse mutante no caso, seus poderes, suas habilidades naturais eram perdidas, porque a função desse mutante é desabilitar poderes. Então pode ser que ao invés da Rússia estar criando os seus supers, eles podem estar criando uma forma de desabilitar o composto V no organismo dos outros. E talvez o grande poder do Soldier Boy não é nem ser super forte ou ser o Capitão América desse mundo lunático aqui. A função principal dele é ter essa energia descontrolada que vai desabilitar composto V. Então se você não consegue destruir o Homelander, você vai neutralizar o organismo dele, tirar o composto V do sangue dele. É uma possibilidade para ganhar uma brecha momentânea para pelo menos ferir o cara. Se o Stan Edgar realmente tá ligado com isso, se ele traiu a Vault, porque até onde a gente sabe, ele não é uma pessoa que tá do lado da Vault necessariamente. Ele tá do lado dele. Então, assim, pode ser que ele tenha, assim, traído a empresa e esteja trabalhando com os russos numa forma de matar o Homelander. Eu, pelo menos, continuo muito hypado, eu não sei o que vai acontecer, isso é incrível. A gente tem só que acompanhar e ir teorizando aqui, comentando e tirando essas referências reais, assim, que a gente tem do nosso mundo e vendo que, mesmo numa série tão escrota, entre aspas, aí, tão cínica, a gente consegue identificar vários links com o nosso mundo. E isso é bastante triste, assim, e decepcionante, mas é a vida. Eu não sei vocês, mas eu tô adorando a temporada, pra mim tá sendo a melhor até agora, e esse episódio, como eu disse, pra mim foi o ponto mais alto da série. Espero que mantenham nesse nível incrível. Muito obrigado por assistirem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, minha rede, do Felipe, da Nath, da Ju. Até semana que vem, com mais um episódio de The Boys. Até mais.